Por diversas vezes, o Thiago Editor e eu viemos tendo uma discussão recorrente sobre qual seria o melhor anime de todos os tempos. Os nossos gostos realmente mudaram muito com o tempo e vieram diversos candidatos para essa disputa, como Hellsing Ultimate, Jojo, Dorohedoro, Bleach, mas o Thiago Editor sempre pendeu muito pro lado de One Piece e por muito tempo eu concordei com ele. Mas se você me perguntar hoje, eu não hesitaria nem por um momento em dizer que o melhor anime da história é Fate. Levando em consideração que Fate tem uma qualidade e profundidade tão grande quanto Hellsing Ultimate e Berserk, ao mesmo tempo que apresenta um universo tão variado e extenso, se não maior que o de One Piece, a resposta parece bem óbvia. Não me entendam errado, eu realmente gostaria de ir direto falar sobre as qualidades de Fate, até porque elas são tantas e são tamanhas que chega a ser difícil compilar todas em um vídeo só. E vocês também sabem que eu não gosto muito de passar sinopses nos vídeos de Paixões Atrozes, mas a questão é que Fate é uma maluquice tão grande que dessa vez isso vai ser necessário. Você já pode imaginar a reação das pessoas quando eu digo pra elas que no meu anime favorito, o Rei Arthur usa calcinha e faz boquete em um japonês órfão menor de idade. Aliás, o Astolfo é de Fate, e aquele negócio de Padoru também. Fate gira em torno de uma batalha entre 7 magos conhecida como a Guerra do Santo Graal. Só que por via de regra os magos são bucha e eles têm medinho de sair no soco. Viadaço sem cura. Com exceção do Kiritsugu, do Shiro, do Kirei e do Soichiro, porque eles são muito macho. Macho. Por causa dessa inexpugnável buchice, os magos cagões invocam os servos, que são os heróis da história e da mitologia humana, deificados em formas sobrenaturais conhecidas como espíritos heróicos. Esses espíritos heróicos são empoderados por algo conhecido como Rougo, ou fantasma nobre. Um fantasma nobre é a personificação e cristalização da lenda desse herói, podendo ser afetado pela circunstância na qual ele foi invocado pelo mago, tal qual a fama que o herói recebeu em determinada região, além de diversos outros fatores. Um fantasma nobre pode ser desde um artefato, como a Excalibur do Rei Arthur ou a cabeça da Medusa de Perseu, até um poder completamente conceitual e intangível, como a God Hand do Heracles. Mesmo que dentre os espíritos heróicos existam semideuses tão poderosos que poderiam separar dois continentes numa sessão de agachamento, como Heracles fez, eles obedecem aos magos buchas, na oportunidade de alcançarem o Santo Graal. O Santo Graal, que, teoricamente, é um artefato repleto de poder divino, e pode, teoricamente, realizar qualquer desejo de um mestre e um servo. Fate já trabalhava com linhas do tempo divergentes e universos alternativos lá em 2004, muito antes disso virar modinha. Cada obra de Fate apresenta uma linha do tempo distinta, com personagens novos e uma nova guerra do Santo Graal em um contexto distinto. Mas se boquetes em órfãos, fanboys e sonegação fiscal não são qualidades suficientes para você querer pular de cabeça no universo de Fate, eu acho melhor eu começar a explicar por que eu acho essa obra tão maravilhosa. Vamos então partir do ponto da animação. Fate não é tão conhecido pelo público mainstream, mas pelo público mais hardcore de animes é amplamente reconhecido por ter a melhor animação de todos os tempos. Pegando como exemplo a trilogia Heaven's Feel e o Fate Strange Fate, que é o mais recente, fica nítido que o trabalho da Ufotable é simplesmente inigualável. A fluidez e o nível de detalhes apresentados em simultâneo nas obras de Fate jamais foi igualada por qualquer outra obra ocidental ou oriental. Mesmo os outros trabalhos do próprio estúdio Ufotable, como Kimetsu no Yaiba, que por sua vez se garante completamente em cima da qualidade de animação, já que não tem nenhum outro aspecto positivo, não chegam nem perto da qualidade de Fate Heaven's Feel. Suponhamos por um momento que você odeia a história, odeia a mitologia, odeia boquete, odeia órfãos, odeia fanboys, odeia sonegação fiscal, odeia spin-offs de culinária, odeia comédia, odeia universos complicados e odeia obras profundas. Mesmo assim, a animação de Fate é tão maravilhosa que você pode muito bem sentar e se divertir e dizer eu amo Fate, simplesmente porque você vai ter o prazer de ver uma porradaria muito bem animada. Como eu já mencionei antes, a quantidade de pontos positivos no universo de Fate é quase impossível de listar completamente em um vídeo, mesmo que ele tenha os seus 30 ou 40 minutos. E mesmo assim, é ridículo o quanto essa obra se garante na base da porradaria bem animada. Espadinha brilhando, explosão, soco na cara, chute na costela. É simplesmente
plot perfeito. Isso levando em consideração que Fate é um seinen, mas mesmo se você comparar com os shounens mais bem animados que tem uma luta de 20 minutos em praticamente todo episódio, como Bleach, por exemplo, Fate ainda supera de lavada, porque a animação das lutas de Fate é inigualável. Outro ponto que eu faço muita questão de destacar é a questão de história e mitologia. Sempre que eu conheço alguém que gosta de história ou mitologia, eu faço questão de recomendar Fate só pra dar umas boas risadas com a reação da pessoa, porque nesses casos é sempre 8 ou 80. Ou a pessoa vai amar de paixão, vai se tornar o segundo emprego da pessoa. Hey, that's pretty good. Ou ela vai odiar, vai dizer que é a coisa mais ofensiva que ela já viu na vida. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. E das duas formas eu vou me divertir muito. A questão é que, como vocês já devem ter percebido, Fate goza de uma liberdade artística muito grande. Muitas das histórias e dos aspectos são retrabalhados e reimaginados através do estilo artístico do autor e dos diversos artistas que trabalham nessa obra maravilhosa. Tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Como exemplo, nós temos o manto feito com a pele do leão de Nemeia, usada pelo Heracles Avenger. Eu simplesmente amo como a prioridade das coisas é ser legal e não necessariamente historicamente correto. Eles têm uma preocupação em trazer a questão da história, de personificar, de exemplificar, de homenagear, mas é sempre repleto dessa liberdade artística para ficar o mais legal e driposo possível. Além de que, basicamente, tá todo mundo em Fate. Todo mundo. Tem Shakespeare, tem Paul Bunyan da história americana, tem o faraó Ozymandias do Antigo Egito, tem Perseus, tem Heracles da Antiga Grécia. E falando na Antiga Grécia, os antigos gregos diziam que o paraíso fica no topo de uma montanha tortuosa. Os antigos egípcios diziam que ele ficava no final de um rio intransponível. Mas se você gosta de videogame, eu devo dizer que ele fica em Curitiba, no bairro Capão da Embuia, na rua Delegado Leopoldo Belzac, número 1792. E eu não digo isso só porque a Xalita Games é o nosso primeiríssimo patrocinador, mas sim porque eu já sou cliente do estabelecimento há muito tempo e posso assinar embaixo de qualquer afirmação de qualidade tecida sobre essa loja maravilhosa. Mas é claro que se você mora longe de Curitiba, você não vai estar privado de um gostinho do paraíso gamer. Afinal, o Xalita Games também trabalha com e-commerce através da Shopee. A Xalita Games é um estabelecimento especializado principalmente em PlayStation, trazendo diversos produtos e serviços relacionados. No Xalita Games você pode encontrar jogos em mídia física dos mais variados tipos, estilos e gêneros, desde jogos retrô até os mais atuais. Você também vai encontrar periféricos da melhor qualidade não só para o console PlayStation, como controles, fones e muito, muito mais. Além da quase interminável gama de produtos interessantes, eles oferecem alguns serviços ainda mais surpreendentes. O seu console estragou? Seu controle está dando problema? Está sofrendo com drift? Então você vai para o Xalita Games. Um dos serviços que mais me impressionou no Xalita Games foi a modificação e reconstrução de consoles, tanto dos mais antigos quanto dos mais atuais. PS1, PS4, PS2, PSP, pode ser o que for. Você entra no Xalita Games com um console estragado e sai com uma máquina personalizada de última geração. E por mais impressionantes que todas essas qualidades sejam, o Alan sempre faz tudo no precinho. Você pode tentar ver se você encontra por aí um preço melhor nessas lojas online famosinhas, vai. Eu te desafio, porque francamente eu não consegui. Quer comprar jogo novo? Quer comprar jogo retrô? Quer comprar periférico? Quer consertar a sua máquina? Quer consertar o seu periférico? Quer tunar a sua máquina, deixar ela envenenada, soltando vapor no puro ódio? Quer dar uma força pro canal Comédia Atroz? Então, nesse caso, você vai de Xalita Games. Mas voltando a falar dos servos, tem Minamoto no Haikou, Miyamoto Musashi, Benkei, Siegfried, Ricardo Coração de Leão, Napoleão Bonaparte, Alexandre Dumas, Cthulhu da mitologia irlandesa, tem Júlio César, tem todo mundo, tá todo mundo em Fate. E levando isso em consideração, outro ponto muito importante a ser abordado é a variedade de Fate. O tamanho desse universo beira o incompreensível. Fate
começou com uma visual novel lá em 2004. E lá em 2004, o autor de Fate, o Naso, já percebeu que o universo que ele estava criando era tão grande que ele não ia ter tempo de abordar todos os conceitos que ele queria. O universo de Fate vem sendo expandido incessantemente desde 2004 através de todo tipo de mídia que você pode imaginar. Tem mangás, tem animes, tem jogos para celular, tem jogos para console, tem jogos para console portátil, tem outras novels, visual novels, light novels. A sinopse, a base da guerra que eu passei para vocês, está simplificada ao nível extremo. Por exemplo, eu mencionei que as guerras de Fate normalmente acontecem nos anos 2000 e que os maguinhos que invocam os servos são buchas. Isso se deve justamente ao fato deles serem magos de uma era moderna e não participantes de algo conhecido como Era dos Deuses. Os magos de Fate possuem algo no seu corpo conhecido como circuitos mágicos, que permite que eles extraiam a mana pura do planeta e transformem na sua própria energia mágica para poderem usar o Magicraft. Durante essa era conhecida como Era dos Deuses, que é quando a maior parte dos heróis mais fortes vem, todos os deuses e todos os monstros de todas as mitologias existiam ao mesmo tempo, em um mundo indescritivelmente caótico, mágico e divino. E mesmo que a maior parte das guerras de Fate se passem numa era moderna, muito menos fantasiosa e caótica do que a era ancestral dos deuses, esse mundo ainda é indescritivelmente profundo e vasto. Tem vampiros, os apóstolos mortos, tem 75 infernos diferentes, reality marbles, tem a textura do planeta, tem fadas, tem os espíritos divinos, tem novos deuses, tem deuses alienígenas, os deuses antigos desencarnados, e tudo isso é só expansão do universo, sabe? É só o que tá acontecendo no resto do mundo, enquanto os 7 maguinhos estão lá brigando pelo Santo Graal. É incrível. Um dos aspectos que mais sustenta essa qualidade transbordante de Fate é a sua profundidade. Profundidade essa que eu não me arrependo de, no começo do vídeo, ter comparado a obras-primas como Hellsing Ultimate e Berserk. Em Fate, os espíritos heróicos são a personificação do legado da humanidade, a glória da humanidade, a conquista, a perseverança, a força de vontade e todo o resplendor da humanidade nesse mundo ao longo desses incontáveis anos de história. E para mim, Fate é basicamente a mesma coisa. A obra de Fate é a mesma coisa. A forma com a qual eles trabalham os heróis humanos, ou da mitologia, da história, mesmo que repleta de uma liberdade artística muito grande, de um traço muito característico, de muita coisa original da própria obra, é maravilhosa. Nenhum personagem tá lá à toa. Cada personagem tem uma mentalidade completamente diferente, um desejo completamente diferente e uma forma de ver o mundo completamente diferente. Pegando como exemplo o Richard Lionheart, o Ricardo Coração de Leão, o rei cavaleiro mais famoso da história humana. Quando ele é invocado como Saber em Fate Strange Fate, apesar da sua postura otimista, da sua coragem inigualável, ele é constantemente atormentado pelo seu passado e pelas decisões que ele tomou no início do seu reinado. Para quem não sabe, no início do reinado do Ricardo Coração de Leão, quando ele foi para as cruzadas, ele condenou à morte por decapitação dezenas de prisioneiros muçulmanos. Posteriormente, na sua história, ele mudou da água para o vinho. Apesar de continuar corajoso, combativo, continuar sendo um rei guerreiro, ele se tornou algo muito próximo de Júlio César, por exemplo. Um rei compreensivo que, na maior parte dos seus conflitos, optava por terminar em perdão. Ele perdoou o seu irmão que tentou usurpar o trono e ainda nomeou ele como seu sucessor. Ele perdoou, isso na história real, tá? Ele perdoou o garoto que foi se vingar do pai e atirou nele com uma balestra, causando a sua morte. E justamente por essa evolução de caráter, pelo desenvolvimento dessa empatia, por se tornar um rei muito mais bondoso e compreensivo, que escolhe perdoar os seus adversários sempre que possível, ele se culpa muito pelas atitudes tirânicas que ele tomou em Jerusalém no início do seu reinado. E isso é abordado em Fate de maneira magistral. Ele se culpa, ele não se considera digno por causa desses
esses atos de ser o rei que vai guiar a humanidade para Avalon, mas mesmo assim ele luta pela justiça, luta pelo que é certo, de queixo erguido, ele chora quando tem que chorar, ele sorri quando tem que sorrir. Não tem grande womp em Fate, porque Fate é maravilhoso. Hã? O quê? Você não sabe o que é grande womp? Pera, você não entende o que é o maior problema da ficção ocidental hoje em dia? Nesse caso, eu gostaria de te recomendar o nosso último vídeo. Dá uma assistida lá depois que terminar esse daqui, ou para esse daqui, vai lá assistir e depois volta. Eu garanto que você vai gostar. Outro desenvolvimento de personagem muito profundo em Fate é a dualidade entre a Artória, o Rei Arthur, e o Shiro, a dualidade dos ideais deles. Shiremiya, protagonista do Fate Stay Night, ele é obcecado por ser um herói da justiça. Ele quer salvar todo mundo, ele odeia matar, ele é um moralista incorrigível. Enquanto a Artória, ou o Rei Arthur, é basicamente um espelho distorcido desse mesmo valor. Ela dedicou toda a sua vida ao reino de Camelot, ao reino da Britânia, dando o seu melhor, criando um reino quase utópico, um reino paradisíaco, um reino onde mesmo eras depois as pessoas não conseguiram igualar o seu IDH, PIB per capita, sua felicidade, etc. Só que, como vocês bem sabem, a história do Rei Arthur acaba numa tragédia. Depois da traição de Lancelot, vem a traição de Mordred, e todos os cavaleiros da Távola Redonda lutam na Batalha de Camelot, perecendo e morrendo lá, enquanto o reino de Camelot queima. Por causa disso, a Artória busca o Santo Graal para voltar no tempo e não puxar a espada da pedra, para reverter tudo que ela fez, mesmo que ela tenha alcançado alturas quase inigualáveis, mesmo que ela tenha dado o seu melhor, mesmo que na bucha o resultado tenha sido maravilhoso, ela não aceita isso. Ela não aceita mais do que a perfeição, ela não aceita mais do que a utopia para os cidadãos da Britânia. E por isso ela quer voltar no tempo. Mas enquanto a Artória se tortura por toda a eternidade pelas suas únicas falhas e pelo final trágico da sua história, buscando uma perfeição inumana e inalcançável, o Shiro aceita as contradições e impossibilidades dos seus valores. Ele passa todo o Fate Stay Night ouvindo que salvar todo mundo é impossível, que ser um herói é um desejo egoísta, que no fundo, já que ele quer ser um herói, ele deseja que as pessoas estejam em perigo, e ele não nega essas contradições, ele não nega as falhas no seu caráter, ele não nega as falhas nos seus valores e nos seus desejos. Ele abraça tudo isso e segue firme, de queixo erguido, no seu objetivo de se tornar um herói da justiça. Algo muito legal dos universos de Fate é quando essa profundidade inigualável encontra essa variedade inigualável. Em Fate Zero, nos é mostrado pela primeira vez como a Artúria pensa, mostrado esses valores, essa perfeição inalcançável que ela está buscando. E em um evento muito interessante, conhecido como a Reunião dos Três Reis, onde a Artória, que é o Rei Arthur, o Rei dos Cavaleiros, encontra o Alexandre o Grande, o Rei dos Conquistadores, e o Gilgamesh, o Rei dos Heróis, eles têm uma reunião onde cada um apresenta o seu objetivo, apresenta os seus valores e diz o que eles querem do Santo Graal. Nessa ocasião, a Artória ela é repreendida tanto pelo Alexandre o Grande, Rei dos Conquistadores, quanto pelo Gilgamesh, o Rei dos Heróis. Eles dizem que ela deveria estar satisfeita com a sua história e que ela não está agindo como um rei, porque um rei é um humano. Um rei deve ser humano, e esses valores que ela está buscando vão acabar levando ela para o reino dos deuses. Essa utopia, essa perfeição inalcançável vai acabar fazendo com que ela transcenda a humanidade e acabe ascendendo para o reino dos deuses, o que não é uma coisa boa, diga-se de passagem. Fate Zero é um anime de 2011 e é muito legal porque em Fate Grand Order, um jogo gacha de celular com uma ótima história, diga-se de passagem, de 2015, é dito e feito. Eles mostram uma realidade alternativa onde a Artória não morreu porque a Excalibur não foi devolvida ao lago e ela continuou perseguindo esses valores utópicos e inalcançáveis. Então ela acabou transcendendo o reino, o trono dos heróis, e acabou se tornando um espírito divino. E por ser um espírito divino, ela acabou se desconectando completamente da humanidade e perdeu os seus valores humanos, piedade, compaixão, amor, esperança. Então ela continua buscando uma utopia inalcançável, mas agora ela tem métodos extremamente cruéis. Ela faz genocídio, ela extermina pessoas vivas, ela mata criança, ela explode cidades, porque ela não é mais humana. E com isso vocês devem
tá achando que Fate é uma obra incrivelmente séria, que se leva muito a sério, que todo episódio é sombrio, profundo, cheio de sangue, reflexões filosóficas. Mas é que Fate é perfeito em todos os aspectos. Fate também tem muita comédia, tem um pouquinho de slice of life, tem romance, tem muito romance. Cara, eu falei pra vocês, tem Catching Orphans. Os personagens de Fate também são muito engraçados, muito carismáticos. Tem vários momentos divertidos, vários momentos para aquecer o coração. E também tem spin-offs inteiros focados em serem mais leves. Tem o spin-off do Shiro sendo a housewife perfeita e só cozinhando. Tem um spin-off de culinária. Tem um spin-off de garota mágica. Tem um spin-off só de comédia, que é o Grand Carnival. E o Carnival Phantasm também, tem 2. E muitas pessoas adoram fazer vídeos inteiros dizendo: ai, Fate é tão difícil de assistir. Aqui tá um guia de como assistir Fate. Então, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de fazer questão de explicar em menos de 1 minuto como que você faz para assistir Fate. Sem enrolação, você vai começar pelo Fate Zero, você pode escolher entre o anime ou o mangá. A sequência de Fate Zero é Fate Stay Night, que por sua vez tem uma visual novel e alguns animes. Como o romance é mais importante em Fate Stay Night do que em qualquer outra obra de Fate, ele é sempre dividido em rotas. Os animes adaptam as rotas das heroínas específicas da novel de Fate Stay Night. Só que a rota da Artória é ruim. O anime que fizeram é ruim e é todo estragado. Então, se você quiser ver a rota da Artória, eu recomendo a novel. Se você não quiser ler a novel, você pode assistir Unlimited Blade Works e Heaven's Feel. Fate Lord Elmeloy II também é canônico na linha do tempo de Stay Night, mas não é muito importante e é bem difícil de achar. Todo o resto é spin-off, mas é canônico, tá? Não tem nada inventado, não tem nada que só existe em um universo. A diferença é que cada universo se dedica a explicar mais algum conceito determinado, como por exemplo Fate Grand Order, que explica o conceito da Counter Force. E se você já era apaixonado por Fate assim como eu, ou se apaixonou graças ao nosso vídeo, eu gostaria de apresentar para você o Livro da Vingança de Hithgor. O Livro da Vingança de Hithgor é uma expansão homebrew Dark Fantasy para RPG de mesa, e em grande parte foi inspirada por diversos aspectos de Fate. A maior parte das inspirações de Fate no Livro da Vingança de Hithgor está presente na classe do Cavaleiro Negro, que por sua vez teve grande parte do seu design e da sua jogabilidade inspiradas no personagem Lancelot, o Berserker de Fate Zero. A inspiração não só está presente grandemente na classe em si, como na escola de magias da Cavalaria das Trevas, a escola de magias original do Cavaleiro Negro, criada especificamente para o Livro da Vingança de Hithgor. Graças a Fate, que explora bastante a mitologia arturiana, nós colocamos magias na escola de Cavalaria das Trevas com o nome de todas as espadas dos Cavaleiros da Távola Redonda, como por exemplo a Galantine, que imbui a arma do usuário e de todos os seus acompanhantes com chamas incrivelmente poderosas, a Arondite, que cria uma explosão de chama da morte, e é claro que não poderia faltar a Mas eu tô me limitando só ao que foi inspirado por Fate. Mas a verdade é que o Livro da Vingança de Hithgor é muito mais que isso. Por uma assinatura mensal começando em R$25 ao mês, você vai ter acesso a centenas, eu disse centenas de magias novas, dezenas de inimigos entre novos e retrabalhados, dezenas de classes novas, como a já mencionada classe do Cavaleiro Negro, dezenas de subclasses novas, itens, sistemas, mecânicas, raças e uma campanha completamente nova girando em torno de um evento cósmico conhecido como a Convergência. Então, se você gosta de Fate e ou gosta de RPG de mesa, a Vingança de Hithgor é pra você. Mas é isso aí, pessoal, o vídeo acaba por aqui. Quer dizer, a menos que você seja um dos incontáveis fanboys de One Piece que só clicou no vídeo por causa do título e tá até agora esperneando nos comentários esperando a minha resposta. Eu duvido que esse pessoal tenha passado da metade. Mas é isso aí, pessoal, Deus abençoe vocês, Jesus abençoe vocês, fiquem com Deus.